Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do ObservaCast, um projeto dos Observatórios do Mundo Contemporâneo e dos Direitos Humanos do campus da UniOeste de Marechal Cândido Rondon, com apoio da ProEx e da CETI Paraná pela Universidade Sem Fronteiras. Eu sou Mike Will, discente do terceiro ano do curso de História aqui na UniOeste e sou bolsista do Observatório do Mundo Contemporâneo. E hoje nós vamos conversar com a professora doutora Carla Luciana Souza da Silva, ou só Carla Silva, que além de lecionar aqui no campus, também está à frente do CPDAO e é coordenadora de diversos projetos de extensão. Seja bem-vinda, professora, é uma honra ter você aqui com a gente neste segundo episódio. Obrigada, eu estou bem feliz de estar aqui para a gente fazer essa conversa. Que bom, prof. Nós temos muitos temas para conversar hoje, mas eu acho importante começar conhecendo um pouco mais sobre você, professora Carla. Em que ano que você vem integrar o quadro de docentes aqui da UniOeste? Como que é esse processo? Eu queria entender um pouco melhor. Se você já vem concursada, passa no PSS, que ano que foi, todo esse seu início aqui. Certo. Eu tô aqui já faz bastante tempo. Eu vim para cá em 99, né, no século passado. Eu sou docente do 18º concurso, então eu fiz o concurso em 98 e fui chamada em 99. Então já entrei como concursada. Eu sempre digo que assim, uma coisa importante da minha entrada aqui é que foi fruto também de muita mobilização dos estudantes, porque o governo estava demorando, né? Tanto que eu fiz o concurso em outubro e só em maio que eu fui, de fato, chamada mesmo, né? Consegui assumir as aulas e os alunos estavam perdendo a aula. Aquele horário ficava vago no quadro de horários, né? Então já entramos nesse espírito de saber que era, né? Que tinha essa questão da importância das lutas, assim. Na época o governo acenava com uma tal autonomia universitária, quando na verdade a autonomia ela é garantida, né, pela própria Constituição, mas era sempre uma jogada política, fazendo pressão para tirar alguns direitos. Então, eu entrei em 99 já como concursada e desde então eu sigo aqui, sempre aqui no curso de História em Marechal Rondon. A professora já morava aqui no Paraná, você veio do Rio Grande do Sul, né? Isso, eu vim do Rio Grande do Sul, não. Eu tinha recém terminado o meu mestrado, então eu fiz a minha graduação na Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, em Porto Alegre, né? Sempre estudei em escola pública. Quando eu estava na graduação, eu tinha bolsa de estudos, eu comia no RU, eu morava na casa de estudante, tinha atendimento no hospital universitário. Então, a universidade ela mudou muito a minha vida no sentido de ter acesso a coisas que eu jamais sonhava que elas fossem possíveis, ter aula de francês, ter aula de política, coisas assim. Bacana. Né? Sim, então embora eu não conhecesse muito como funcionava uma universidade, para mim eu aprendi muito a valorizar, porque eu acredito que a universidade muda a vida das pessoas. E, de fato, ela mudou as potencialidades, digamos assim, da minha vida. Então, eu vim para cá, terminando o mestrado, o meu orientador, na época, o professor René, lá da PUC do Rio Grande do Sul, ele já dizia, né, que teve esse concurso aqui, quem sabe você quer ir lá fazer e tal, né? Na verdade, o próprio professor Gilberto, que fez a primeira conversa aqui, ele também fez o mesmo concurso, né? Então, eram 2 vagas, nós 2 estudamos juntos, nos ajudamos, digamos assim, nessa parte do estudo, mas fizemos as provas, né? E fomos classificados. Então, é um pouco esse processo. A partir daí, então, chegamos aqui e começamos a trabalhar. E foi um choque cultural muito grande, assim, para você vir aqui para Marechal, que é uma colônia que hoje ela se tornou uma colônia alemã, né, com os costumes diferentes, comida diferente. Tem muito de construção mais recente, inclusive, né, do ponto de vista da memória, essa questão da colônia alemã, entre aspas, vamos colocar isso aí, né? Porque se coloca muito isso. Eu acredito, assim, eu me sentia no início que eu estava aqui, sempre um estranhamento no sentido de que a cidade tem muito essa coisa de que, a cidade não, né, as pessoas, no geral, de demonstrar claramente que elas percebem que você não é daqui. Sim. Então, era algo bastante recorrente, as perguntas. Então, vou numa loja fazer alguma coisa, mas você não é daqui, né?
Até que lá pelas tantas eu comecei a dizer, não, eu sou brasileira, sim. Para quebrar um pouco essa coisa desse preconceito. E isso que, assim, eu sou uma mulher branca, né? Então, com o privilégio de uma mulher branca, tem, diferentemente de outras pessoas que eu sei que já sofreram racismo aqui na cidade, por exemplo. Sim. Então, né, o fato de que eu venho do Sul e que eu sou gaúcha, digamos assim, tornou as coisas menos difíceis também para mim, porque tem uma certa identidade no sentido de alguns costumes que a gente traz, né? Por exemplo, o chimarrão, né? O tipo de alimento que a gente come. Então, isso tornou as coisas um pouco mais fáceis, digamos assim, embora com esses estranhamentos eventuais. Aí eu comecei a descobrir, por exemplo, existe uma Oktoberfest, a cidade se coloca como a mais germânica do Paraná e etc. Aí a única forma de conseguir lidar com isso é estudando mesmo, tentando entender mais um pouco o que isso significa na cidade e para as pessoas que vivem nela. Né? Sim, com certeza. Falando um pouco mais sobre a universidade, eu queria te perguntar se quando você chegou aqui, existiam muitos projetos de extensão no campus ou até mesmo no curso de História? Como que estava essa área? Olha, na época que eu cheguei, estava sendo reestruturado, né? Estava sendo feito o regulamento e a discussão sobre o laboratório de ensino de História. Então, já naquela época se colocava essa discussão se um laboratório de ensino ele vai ser um laboratório de apoio didático ou se ele também vai ser um laboratório de apoio a todas as disciplinas, né, no sentido assim, não apenas aquelas disciplinas obrigatórias da licenciatura, mas que ele deva ser um laboratório para apoio ao ensino como um todo, pensando o ensino, a pesquisa e extensão como um todo. Eu sempre achei que ele deveria ser isso. Eu tive lá na URGS um professor que foi muito marcante na minha vida toda profissional, que foi o professor Henrique Serra Padrós, e ele tinha começado fazia um tempo, né, que ele já estava lá na URGS, e ele nos mostrava alguns modelos assim de laboratórios de ensino que funcionavam e que tinham essa perspectiva de que o ensino ele não deve ser só aquela coisa lá de didática do ensino, mas ele tem que ser pensado em todas as disciplinas do curso, né? Então, quando eu cheguei aqui, teve a reorganização, tanto é que logo na sequência também eu acabei assumindo a coordenação do LE, né, do Laboratório de Ensino de História, mas com essa perspectiva, também como apoio à pesquisa, claro que não como um centro de documentação, mas apoio à pesquisa pensando com materiais que possam ser manuseados, com atividades, com pesquisas, trabalhando bastante assim com cinema, né, ou com vídeos, com documentários, com materiais, com esse tipo de discussão. E chamava bastante atenção que os professores que atuavam aqui na rede frequentavam muito as atividades que a gente organizava. É mesmo? Muito bacana. Sim. Para eles era não só uma questão de curiosidade científica e acadêmica, mas também contava ponto, né? Era uma realidade que também a gente sabe que hoje em dia está bastante difícil aqui no estado do Paraná enfrentar, né, as políticas no ensino fundamental, no ensino médio, porém os professores são bastante abertos para as discussões, e isso sempre nos motivou bastante. E para esses projetos acontecer, a gente sabe que é necessário fomento, né? Que é muito fundamental para que esses projetos eles saiam do papel. E eu queria te perguntar como que foi a luta para conquistar o fomento para esses projetos e qual que é a importância das agências de fomento nesse processo, né? Fazem toda a diferença, né? No início, eu lembro que a gente fazia os projetos e a gente tinha projetos, tinha estagiários voluntários, ou seja, estavam ali aprendendo, a gente fazia se dedicava para que eles aprendessem, porém não tinha bolsa, né? Então era algo que nem todos, às vezes vinham um turno só por semana ou algo assim, né? Porque era o horário que a pessoa conseguia. No momento que começa a ter mais uma política de bolsas, essas bolsas vão permitir que tenha uma maior dedicação, a gente consiga fazer um trabalho mais depurado, né? Com discussão teórica, com discussão metodológica, que tenha um maior envolvimento, e também é uma forma de política de permanência, né? Para os estudantes. Então, hoje em dia, a gente tem, né, as bolsas de extensão,
A gente tem, no caso, nesse nosso projeto aqui, a gente tem uma bolsa do Universidade Sem Fronteira. Sim. O princípio de Universidade Sem Fronteira ele é muito interessante porque é como se fosse a ideia, né? Me parece que é um pouco assim, sem a fronteira da universidade, né? Claro que fronteira não é isso, se for pensar na geografia, etc. Mas assim, é para além dos muros da universidade, digamos. As barreiras, né? Isso. Nesse sentido. Então, mas claro que poderia ter muito mais projetos também. Eu acho que sempre tem espaço para esse, mas é a ideia de que a gente o conhecimento que a gente está produzindo aqui, para a gente conseguir romper a barreira do negacionismo, é necessário que a gente também crie instrumentos para divulgar esse conhecimento de uma maneira talvez mais compreensível para quem não fez todas aquelas discussões teóricas que a gente faz dentro dos cursos e que precisa fazer para conseguir fazer um conhecimento mais qualificado mesmo. Então, a extensão, ela deve ter esse papel, né, sem se confundir com prestação de serviço. Prestação de serviço, ela é um pouco diferente, né, mas a extensão, ela tem esse eixo bem importante de estar socializando o que a gente produz na universidade. Perfeito. Professora, outra coisa que eu queria conversar contigo é uma dúvida dos próprios discentes aqui do curso. Eu escuto que muitos gostariam de participar desses projetos, mas eles acabam tendo problemas com os processos para ingressar, né? E aí eu queria ver se você pode desmistificar como funciona esse processo dos editais, desses projetos de pesquisa e também de extensão. Saber ler um edital é algo que vocês precisam, da vida, tem que saber ler, porque o edital, ele vai dizer quais são as condições que você tem que cumprir e o que pode e o que não pode, e ele tem que ser visto com antecedência, né? Claro que assim, o edital de bolsa, ele é mais simples, mas não precisa ter esse medo no início, porque normalmente, como que funciona no caso da extensão, ou mesmo do PIBIC, é o docente que vai ter que cuidar da parte mais elaborada do edital, digamos assim, porque eu é que vou ter que atender a determinadas condições e fazer o meu projeto, e aí eu sou contemplada com uma bolsa. Essa bolsa não é para mim, essa bolsa é para o estudante. Então, o estudante vai ter que, então, dar conta daquelas exigências que cada edital coloca. Por exemplo, poucas bolsas permitem que o estudante siga trabalhando, mas algumas permitem. Né? Tem bolsa que é apenas para aluno que entrou por ação afirmativa, né? E tem bolsa que não, tem bolsa que é, digamos, livre concorrência. Então, você tem que prestar um pouco de atenção quando algum docente faz a divulgação de uma bolsa, você tem que se enquadrar dentro daquela definição ali. Se é bolsa para ação afirmativa, somente aluno com ação afirmativa vai poder entrar. Os prazos são muito importantes. Saber que, de fato, se o prazo vai até o dia 10, é até dia 10. Que não tem muito o que fazer com relação a isso. Ficar atento, né? Porque isso é uma coisa que, às vezes, agora não é tão importante, mas mais para frente vai ser importante. Se o edital diz, coloque todos os documentos em um único arquivo em PDF. Faça isso. É uma coisa simples, né? Porém, que pode fazer a diferença. Às vezes, um edital ele pode ter um período depois de homologação que permite fazer alguma correção, mas às vezes não. Então, tem que prestar atenção. Mas se tiver alguma dúvida mais específica, pode nos procurar que a gente ajuda a dirimir as dúvidas, sim. Sim, falando até nesse processo, eu já vi gente perder vaga, sim, por não se atentar nessas questões. Já é para enviar em PDF, a pessoa via em formato de imagem, perdeu. Em muitos lugares, inclusive, você não consegue nem enviar se você estiver fora do formato, né? E é algo assim, ó, como a gente tem cada vez mais uma tendência como profissional a solicitar ajuda, subsídios, verbas por meio de projetos. Então, é muito importante aprender, ter esse processo inicial, porque depois a gente vai levar isso para a vida.
É verdade. Então, prof, falando também dos projetos que a gente tem hoje aqui, um dos que mais chamam a atenção são os observatórios, né? Tanto o Observatório do Mundo Contemporâneo quanto o dos Direitos Humanos. Eu, antes de integrar, já conhecia, já ouvia falar, tinha interesse em participar. Eu queria te perguntar sobre eles, como eles surgiram, como que foi o processo de crescimento também deles, de afirmação. Tá. O primeiro é o Observatório do Mundo Contemporâneo. Esse projeto ele existe desde 2001. Então, você vê, bastante tempo, né? Eu até me lembro, no ano de 2000, a gente fez um projeto que era Brasil 500 anos em debate. Foi muito bacana, muito legal. E nele a gente percebeu um potencial, porque juntou professores de várias áreas, né, falando sobre diferentes temáticas naqueles 500 anos do Brasil, né? Nos chamados naquela data importante ali. A gente juntou isso com aquela experiência do nosso professor Henrique Padrós, que trabalhava muito com a ideia de história do tempo presente e história imediata. São dois conceitos, né? Que a gente sabe, assim, até hoje existe muito preconceito se pode ou não um historiador, uma historiadora escrever a história do tempo presente, né? Porque a gente vem de uma tradição que acredita que imprensa e mídia é fonte secundária, né? E que o jornal, e por outro lado, o jornal ele tem essa tendência a se colocar como rascunho da história. Isso não sou eu que estou inventando, né? Isso são os próprios editorialistas dos grandes jornais se colocando nessa perspectiva. Então, é como se o jornal, a notícia, fosse apenas um registro do que aconteceu e não tivesse todo um processo nesse registro, né? Como se ele correspondesse à verdade absoluta daquele fato que está sendo narrado. Tanto é que existe um conceito de fato jornalístico, né? Só que quando nós trazemos para a história, nessa história mais recente, se perde a ideia de que o fato jornalístico ele também é fruto de uma escolha do editor, do jornalista, daqueles que construíram. Então, o nosso projeto, o Observatório do Mundo Contemporâneo, ele traz essa necessidade de pensar, ok, jornalistas escrevem, cientistas políticos escrevem, economistas escrevem, mas por que nós, historiadores, não podemos escrever também? Sim. Então, foi aí que a gente começou a fazer. Então, criamos esse nome de observatório, né? Que estamos vendo o que está acontecendo no mundo contemporâneo. No começo, o projeto tinha esses estagiários voluntários, depois, muito tempo depois que a gente foi ter os bolsistas remunerados, mas tinha muito essa questão, era muito dinâmico no sentido que a gente conseguia fazer a cada 2 semanas, né, algum comentário, algum material, produzindo um mural e depois levando isso para as escolas aqui da região. Depois foi passando por algumas alterações, mas o interessante é que os temas desse projeto, eles sempre tentaram pautar alguma coisa que estivesse acontecendo naquele momento, né? Estivesse acontecendo hoje, ontem, etc. Né? Então, um pouco era essa a proposta. E aí, como a gente está trabalhando com um processo histórico e é característica da história do tempo presente estar lidando com processos inconclusos, muitas vezes os temas voltam. Sim. Né? 5 anos depois, 10 anos depois, como, por exemplo, desastres ambientais, é um tema recorrente, crise no Oriente Médio, então, né? Que vai lá do Iraque, por exemplo, a gente já fez na época, né, da Guerra do Iraque. Tem no blog do Observatório do Mundo Contemporâneo vários murais, né? E aí, eu mexendo por lá, eu já vi de 2013 um mural do professor Gilberto falando sobre a guerra na Palestina, sobre a faixa de Gaza, que hoje está super atual de novo. Exatamente, né? Estamos todos aí com a flotilha pela liberdade, né? Observando, acompanhando os absurdos que são impostos, né, por Israel. Então, sim, esse tema, como é um tema que ele não se conclui, como é um tema que, né, a exploração, a dominação e agora mais claramente colocado o genocídio do povo palestino está em curso, ele volta de tempos em tempos. Está na hora, inclusive, da gente estar produzindo mais um material sobre isso, né? Seria bem importante. Com certeza. Mas, assim, tem outros temas midiáticos também que a gente já trabalhou, por exemplo, a supervalorização da beleza, por exemplo,
ou o Big Brother, né? Temas assim que eles podem não ser... em jornalismo tem uma expressão que nos ajuda a pensar isso, a pauta quente e a pauta fria, né? Às vezes é uma pauta mais fria, porém ela é muito atual, né? Digamos assim. Então, você ter um material pronto sobre os reality shows, por exemplo, é algo que vai estar sempre voltando, né? E que a gente precisa ter um debate sobre isso. E o Observatório dos Direitos Humanos, ele surge depois, então? Ele surge depois, ele é mais recente, né? O Observatório do Mundo Contemporâneo, em 2019, ele ganhou um edital na Universidade Sem Fronteira. Então, com esse edital, foram mais de 70 oficinas do MC realizadas em escolas da região. Bacana. E daí, para renovar o projeto, a gente deu uma pequena modificação no sentido de agregar, além de temas contemporâneos, tentar fazer uma discussão sobre direitos humanos vinculados ao tema contemporâneo. Então, essa é a grande diferença, né? Ele já está na sua segunda edição, então, um Observatório dos Direitos Humanos, e com uma diferença que a gente daí também não atuou só em escolas, a gente também ampliou o espaço onde a gente vai atuar. Então, a gente começou a trabalhar também com o público carcerário, com a Cadeia Pública de Toledo e com o Presídio Feminino de Foz do Iguaçu. Então, a gente fez cursos de direitos humanos para essas pessoas que estão presas, né? Pessoas privadas de liberdade, é um nome que se utiliza, né? Então, todo um processo de estudar o tema, de dialogar, fazer um trabalho interdisciplinar para a gente se qualificar também, né? Porque é quase que se reinventar de certa forma para poder fazer essa discussão com essas pessoas. Total. Bom, agora a gente vai para o nosso quadro Vozes em Movimento. É o momento em que a gente lê perguntas dos alunos e também dos ouvintes do podcast, que são enviadas lá pelo Instagram do OMC, que é o @OMC UniOeste MCR de Marechal Cândido Rondon. A gente postou lá, tivemos algumas participações e hoje, como o episódio ele tem 2 momentos, né? Vão ser 2 temas. Nesse primeiro momento a gente vai ler então a primeira pergunta, que é da Evelyn Monique. Ela pergunta para a professora como que você vê o papel dos projetos de extensão no enfrentamento de problemas sociais, como o racismo ou a violência contra a mulher. Ótimo. Eu acho que já comecei a responder, né, essa questão ao dizer que o Observatório dos Direitos Humanos ele atua justamente no âmbito de questões de violação de direitos humanos. Então, na verdade, quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem 2 aspectos que a gente sempre ressalta. Um deles é a configuração de um direito como um direito humano é fruto também da necessidade de combater a violação desse direito, né? Então, assim, o racismo, ele é uma violação de vários direitos humanos, né? De vários direitos da pessoa, direito à igualdade, direito à liberdade, o direito de ir e vir, né? O direito à educação, o direito à saúde, que são os direitos fundamentais. No momento que esbarra com o racismo, é uma violação, né? Em vários aspectos. Então, nesse aspecto, é um ponto importante para a gente. E o outro ponto que a gente sempre trata, quando tá discutindo, então, tá fazendo a nossa intervenção, é que os direitos humanos, eles, né, como diz dentro dos próprios princípios dos direitos humanos, que ele tem historicidade, mas essa historicidade, ela é de luta. Existem direitos humanos porque pessoas lutaram por eles. Então, são diferentes, em diferentes momentos, você pode ver, seja lá das mulheres que lutaram, das sufragistas, né? Seja lá do movimento de Stonewall, seja lá do movimento contra o racismo dos Panteras Negras e assim sucessivamente. Sempre que há um avanço do ponto de vista dos direitos é porque teve grupos sociais organizados, muitas vezes nas ruas, fazendo movimento. Então, a gente valoriza muito isso, né? Denunciar e entender que existem violações e que, na verdade, né, entender o aspecto legal disso, a violação, normalmente,
ou nem sempre, mas é que ela está tipificada e que, portanto, ela tem todo um debate jurídico internacional e tal, né? E que existem as lutas para a gente sempre preservar e valorizar, né? Porque a gente, digamos assim, um terceiro aspecto é que os direitos humanos, se eles não podem ser regressivos, né? Isso é um outro princípio dos direitos humanos, não pode ter, digamos assim, passo atrás nos direitos humanos. A gente sabe que historicamente se tenta o tempo todo regredir politicamente, né? É uma luta cotidiana. Então a gente juntando isso para que não haja passos atrás, né? Para que não se volte atrás nas conquistas, porque quanto mais a gente tem conquista, seja nos direitos das mulheres, seja nos direitos de gênero, mais há uma organização contrária, né? Então a gente precisa juntar isso para que não hajam essas regressões. Então eu acho que esse é o papel, né, do nosso papel assim, da extensão relacionada a esses elementos, né, sociais que são fundamentais. Eu estou tipificando aqui como direitos humanos porque eu acho que dá conta no geral. Perfeito. Prof, agora retomando a nossa conversa, vamos falar um pouco sobre os princípios dos observatórios. Uma das nossas principais lutas é contra o neoliberalismo, né? Que tem ganhado cada vez mais espaço nesses tempos de crises. Isso. Quando a gente começou a fazer o projeto, avançava essa expressão neoliberalismo. Inclusive, tinha uma expressão que aos poucos ela foi se perdendo, mas que ela é importante, que é a ideologia do pensamento único. Porque quando o neoliberalismo, enquanto uma forma de gestão, uma ideologia que renova o liberalismo, e o liberalismo é a grande ideologia do capitalismo, né, vai fazendo a gente perder essas expressões, inclusive do imperialismo, né? Então são expressões que vão tipificando, vão permitindo que a gente visualize que o capitalismo ele está sempre em mudança. Ele, né, a gente às vezes tem a ideia de que não é o capitalismo e pronto. Não, ele ao longo da história, da sua história, ele teve que ir passando por alterações. Então, ao configurar esse neoliberalismo, é importante a gente perceber que é algo que veio ainda nos anos 40, né? Enquanto concepção, enquanto proposta, enquanto estudo, mas que após a Segunda Guerra, num contexto de reconstrução europeia, num contexto de ascensão dos Estados Unidos, inclusive com esse projeto de reconstrução da Europa, né? Porque os Estados Unidos em si, eles financiaram através do Plano Marshall, mas é importante a gente lembrar que da doutrina Truman também, porque há um aspecto ideológico nessa reconfiguração. Bom, a gente tem os chamados 30 anos gloriosos e depois a crise, né, que começa com a crise do processo de acumulação, que vai redundar na própria crise do petróleo também, e que vai levar à necessidade de uma outra reorganização do capitalismo, que a gente chama então, de reestruturação produtiva. Na época, se associava muito, eu estou falando isso no final dos anos 80, né, da retomada do conservadorismo, Reagan, Thatcher. O que eles impõem? Eles impõem o fim dos direitos que foram sendo conquistados ali nos anos 60, nos anos 70. Então, mais um movimento, digamos assim, da história. E com o fim, né, da Guerra Fria, com, digamos, a ideia, né, de que abateu completamente o comunismo, abateu completamente esse inimigo, então o neoliberalismo ele se coloca como uma opção no sentido de que não há alternativas, né? Quando a Margaret Thatcher fala isso, é um pouco no sentido assim, não há alternativas, a humanidade mostrou que o capitalismo é o grande vencedor, inclusive vamos parar de falar capitalismo, né? É como se a história tivesse evoluído para esse momento histórico. Mas a gente sabe que o neoliberalismo, como eu falei, que tinha sido pensado lá como uma reorganização das medidas liberais para a manutenção do capitalismo, ele tem medidas muito, muito claras, né? No sentido assim, o que a gente vai viver no Brasil? As privatizações, né? Sim. Embora se fale muito assim que o neoliberalismo é o fim do Estado,
Não é o fim do Estado, é a reconfiguração, né, dos lugares e das maneiras que o Estado vai estar atuando. Ele segue atuando no âmbito da luta de classes de maneira muito, né, dirimindo os conflitos intraclasse e tendo uma posição contra a classe trabalhadora, que, claro, vai passar num momento incorporar o neoliberalismo como se ele fosse o seu próprio desejo. A gente vai chamar isso de hegemonia, quando, então, a classe trabalhadora defende o empreendedorismo, por exemplo, né? Defende aqueles elementos que, na verdade, não foram criados por ela, foram criados para mantê-la organizada em torno do capitalismo, e isso passa a ser a sua posição, né? Então, acho que esse princípio, né, de estudar o neoliberalismo, para a gente foi algo muito relevante, sim, muito importante, e permitiu a gente, claro que, ampliar com outros conceitos, não é apenas esse conceito. Eu mesma já falei aqui, entender o momento atual do imperialismo, né? Retomar alguns conceitos que ficaram lá atrás, como como que se construiu essa questão do fim da Guerra Fria, né? Do fim do comunismo, etc. Por quê? Porque a gente viu depois, com a emergência das chamadas novas direitas, muito mais recentemente, que se passou de novo uma borracha aí nessa história e se perdeu o conflito que estava exatamente conflito, né? Em relações realmente conflituosas. Parece que a história é um passeio em céu azul, né? E não é, nunca foi. Nem um pouco, né? E a gente vê hoje em dia essas teorias neoliberais sendo amplamente divulgadas e até apoiadas pela mídia, né? Por exemplo, recentemente, né, a professora falando de casos de privatização, a gente tem em São Paulo uma política assim, né? Teve a Enel, que foi recentemente privatizada e que teve o apoio da mídia na época, algumas administrações de colégios que eram municipais, né? Hoje passam também para a administração privada em São Paulo, e o papel da mídia, ele é central nesse processo, né? A gente sabe que existe uma linha tênue ali entre a informação e a desinformação feita por esse poder de manipulação da mídia, né, especialmente da grande mídia, e eu queria te perguntar justamente sobre isso, né, sobre esse poder de manipulação da grande mídia, em especial, que é muito grande, né? Isso. Vou falar um pouquinho até da minha própria experiência de pesquisa, porque na minha tese de doutorado eu estudei a revista Veja, que na época foi um instrumento muito importante da construção do neoliberalismo, da hegemonia neoliberal, ideologicamente falando, no Brasil. A revista Veja tinha um impacto do ponto de vista da imprensa escrita no Brasil, por ser uma revista semanal muito, muito relevante, e atuava no campo político também. E ela nos dá muitos exemplos de como outros órgãos de imprensa também atuavam, né? Mas você já trouxe aí, existe toda uma discussão teórica sobre o próprio conceito de desinformação. Ele não é muito conhecido, não parece, né? Às vezes a gente fala sem se dar conta, mas existe uma tese disso, de que a grande mídia faz, ao invés de informar, ela usa desse preceito, né? De que ela é um quarto poder, ou de que ela tem a responsabilidade social, etc., para desinformar. Então, o que é isso, né? Artigos, matérias que são de opinião e que parecem como sendo a própria informação, porque as pessoas precisam de informação. Por que o Jornal Nacional tem a longevidade que tem? Sim. Né? Porque as pessoas querem saber o que está acontecendo no mundo, querem se sentir parte do mundo. Então, acho que um pouco por aí. Claro que hoje, no mundo das redes sociais, quebrou um pouco a hegemonia desses grandes veículos como os únicos, né? Mas abriu para outros. Né? Outros ocuparam esse espaço de construir um discurso muito unificado, muito único. De certa forma, é a retomada do próprio pensamento único. Mas dentro dessas ideias vinculadas, eu acho que tem algumas ali... A falsa noção, a falsa ideia de que o privado é sempre melhor. Sim. E de que o serviço que o Estado propicia é ruim. Né? E assim, basta a gente pensar no nosso métier para a gente ver como a universidade pública
produz um ensino e um conhecimento e uma ciência de qualidade que não tem como ser superada pelas privadas. Total. Né? Então, assim, acho que isso é um exemplo. Quando as pessoas falam, quando a gente fala assim, que o atendimento de altíssima especialização na área da saúde é feito pelo SUS. Quando a gente tem uma pandemia e quem socorre a população e consegue criar vacinas de modo eficiente e consegue ter uma concepção de saúde pública de como isso deve ser gerido, são os órgãos públicos. São 2 exemplos só de como a ideia de que o privado é melhor, ela só faz sentido quando também vem associada em transformar cada um em seu próprio patrão, né? Essa ideia, assim, que a gente sabe que vai esbarrar na uberização, né? Que é um conceito Sim. também, que é isso, você, seu próprio chefe. Portanto, a gente vive uma geração que sequer tem expectativa de se aposentar. Porque se tornou chefe de si mesmo. Nessa onda de empreendedores, né? E que criticam os CLTs. Como se fosse algo... Ok, é algo do século passado ser CLT. Porém... Não é ruim. Não Ter é ruim. direitos não é ruim. Exatamente. Então, é um processo, né? Voltando para isso, que o direito ele não pode ter retrocesso, mas o tempo todo tem. Então, a gente achava que era pouco direito que estava garantido na CLT e hoje em dia a gente acha, né, que quer dizer, nunca achamos que não devesse ter esses direitos. Porém, é importante ter essa perspectiva, assim, né? Conseguir perceber que o neoliberalismo, para ele se construir com essa ideia de que privatização é melhor, ele também precisa fazer sentido na vida das pessoas. E só um comentário, assim, que a gente tem muitos estudos que mostram o quanto as privatizações foram processos muito, digamos, estou procurando uma melhor expressão, mas não tem outra melhor do que corrupto. Sim, total. Né? Total, né? Tem lá os estudos do Aloysio Biondi que mostravam isso, sobre como as privatizações, como se sucateavam as empresas para vender, como os interesses são preservados, como são vendidas a preço de banana e etc, etc. Né? Eu recomendo muito, embora sejam livros já desse processo dos anos 90, mas ajuda muito a gente entender, até hoje, os processos de privatização. E falo muito da privatização porque ela tecnicamente, a gente está falando de venda de empresas públicas, mas veja que ao tornar o neoliberalismo algo que faz sentido para cada um, a gente pode usar, né? Tornar isso assim do seu interesse privado, digamos assim, da sua capacidade, e ela vai amarrar justamente com aquele princípio liberal de que você, sendo o seu próprio patrão, você é o responsável pelo seu fracasso. Sim, individualiza mais, né? Exatamente. Então, se você não conseguiu, é porque você ou não se esforçou o suficiente, ou, desculpa, mas você não é tão capaz quanto você achava que era, portanto, você tem que cair uns degrauzinhos e fazer algo mais condizente com a sua baixa capacidade. E isso é um absurdo, porque essas pessoas não tiveram a oportunidade, e pior, né? São treinadas a não querer ter essas capacidades também. Então, é um drama todo esse processo que a gente vive. Entra naquela falácia da meritocracia, né? É outra característica, né? Dizer assim, vender isso. Então, você vai ter os institutos liberais da vida, não só o instituto formal, mas vários outros, os APHs, que vão trazer muito isso, e a gente sabe que as redes sociais triplicam isso. Triplicam não, muito mais que triplicam, digamos, o alcance desse tipo de discurso. Total. Para a gente ter essa nossa conversa, a professora me recomendou ali um material, né, que guiasse a nossa conversa, e nesse material eles apontam diferentes tipos de padrões de manipulação da mídia.
E aí eu queria conversar com a prof exatamente sobre isso, para que a professora pudesse explicar brevemente pra gente cada um deles e como eles operam, né? No material fala sobre ocultação, fragmentação, inversão, indução e o padrão global, que seria mais específico da TV e também do rádio. Tá, primeiro eu vou me permitir indicar que o pessoal acesse o material que a gente já produziu sobre isso no nosso blog, que foi uma das oficinas que a gente produziu no nosso projeto que fez muito sucesso, né? E é um material muito simples, não simplório, simples, didático, produzido a partir de um texto também simples, não simplório, do Perseu Abramo, que era um grande conhecedor da imprensa e dos padrões de manipulação. Então ele junta algo que nos é muito caro, que é a leitura que o Antônio Gramsci faz sobre imprensa, né? Que pensa que a imprensa ela pode atuar como um partido político e ao ser um partido político ela vai chegar em espaços de maneira muito mais eficiente, inclusive, do que um jornal estritamente falando, né? Então o Perseu ele vai mostrando isso e veja, ele recupera, olha, a mídia, ele não está abandonando essa questão de que há um convencimento. Eu mesma acabei de dizer que as pessoas, de certa forma, estão convencidas a serem empreendedores de si mesmo, com todos os problemas que isso tem. Então, quando eu falo que há uma manipulação, não estou desprezando a capacidade intelectual das pessoas de perceberem as mentiras. Não é isso, né? Mas que ela acaba envolta nesse discurso que parece ser o discurso mais adequado para ela. Falta a possibilidade, e muitas vezes é negado o próprio acesso ao conhecimento científico para que ela consiga desconstruir isso. Então, a ocultação é um dos padrões, né, que ele coloca para a gente. Você, como o nome diz, você esconde elementos que são elementos fundamentais para conseguir formar uma percepção e no lugar desse fato, né, da capacidade, da possibilidade de perceber o fato, se coloca muito a percepção de que não importa, eu tenho a minha opinião. Então é como se a opinião tomasse o papel dos fatos, como se os fatos não tivessem vez diante daquele elemento, né? Então, acho que isso um pouco a gente vai atualizando o próprio conceito que está lá no Perseu Abramo, né? Porque a opinião pública, ela é um elemento que a gente, na época que ele escreveu, se trabalhava muito ainda com essa ideia de que a opinião pública é uma tendência de muitas opiniões que é formada pelos próprios meios de comunicação. E hoje em dia, as pessoas se sentem donas das suas opiniões, de uma maneira que a gente, quando analisa detalhadamente, a gente percebe que essas opiniões convergem todas para determinadas formações discursivas, né? Para determinados caminhos que são produzidos em algum lugar, mas que elas não se dão conta disso. Eu diria que isso faz parte dessa política, desse método da fragmentação. Então, você só traz um elemento. Você não permite ver o outro lado, né? Então, você toca em torno de um detalhe e você transforma aquele detalhe na notícia absoluta e você não percebe, não dá espaço para o contraditório, que é uma coisa seria um valor da deontologia da imprensa, né? Tudo isso é ignorado. E, ao mesmo tempo, isso induz, que seria esse método, então, desse padrão da indução. Porque essa indução, assim, induz você a um determinado raciocínio, que é um raciocínio diminuído, né? Um raciocínio que muitas vezes não é nem um raciocínio, é só um A mais B, você chega a uma determinada, porque você não tem possibilidade de questionamento ali dentro. Então, você associa determinados elementos, então você vai ver, a gente estava falando do racismo, por exemplo, né? Então, a imprensa vai colocar, ela pode não dizer, essa pessoa cometeu esse crime porque ela é de determinada raça, mas ela vai dando elementos que fazem a pessoa induzir
mas porque ela já tem esses outros elementos que a própria imprensa vai construindo. Ela não permite sair de dentro desse círculo vicioso, né? Dentro dela mesma. Você vai ter que procurar, por isso que tem tanta importância a imprensa alternativa, a imprensa contra-hegemônica, os meios de comunicação, que quando você começa a assistir, quando você começa a perceber, você vai desconstruindo essa manipulação, que ela, às vezes, ela é muito absurda. Você olha, né, alguém que estuda, olha, bate o olho, já vê, e às vezes não. Por quê? Porque ele vai usando esses padrões que são refinados, embora não pareçam assim, a gente está fazendo só fazendo uma simplificação aqui, mas eu recomendo muito a leitura desse livrinho, que está inclusive de graça lá no site. É só baixar o PDF lá no site da editora Perseu Abramo também, que vai conseguir trazer um pouco mais entender um pouco mais e conseguir se colocar dúvidas, porque eu acho que esse é um elemento bem importante para a gente historiador e para a história do tempo presente. Sair daqui com uma dúvida está ótimo. Perfeito. E entre esses padrões, qual que a senhora considera o mais recorrente ou mais perigoso atualmente? Olha, é difícil. O próprio padrão global, que eu acabei não falando, ele mostra que os padrões eles se complementam. Conversam, tá? né? Eles conversam entre si. Mas eu diria que a fragmentação é algo muito complicado, né? Porque mas ao mesmo tempo assim, porque pega só uma parte de um fato, então assim, ele é algo que lembra muito o princípio básico da ideologia. Então você tem uma parcelinha de verdade, porém o sentido que você está dando para ela faz com que você seja induzido a uma determinada conclusão. Portanto, se for pensar, vamos tentar fugir da fragmentação, talvez seja um elemento bem, bem chave aqui nesses padrões. Perfeito. O documento que está disponível no nosso blog, ele traz um caso de feminicídio, né? E como que ele foi tratado de uma forma sensacionalista por um jornal. E aí, lendo isso, eu fiquei pensando que riscos esse tipo de cobertura ele representa para a sociedade e para as vítimas, né? É muito nocivo. É totalmente nocivo. Nós temos casos históricos da imprensa e das mídias em que induz a pensar quem é o culpado, né? Então sempre se procura um culpado e não importa o que aconteceu, importa você ter um culpado, você ter alguém para mostrar a foto, a imagem, né? E você sempre vai estar lidando com essa questão da imagem, que é uma coisa muito, muito forte. É interessante que não se preocupa com a justiça. Sim. Se preocupa com simplesmente, não, julga de maneira sem todo o princípio básico jurídico que deveria, né, tá colocado aí. Mas existem casos que são isso. Então você acompanha, se faz um sensacionalismo absurdo sobre casos, muitas vezes desrespeitando direitos humanos básicos, inclusive, pré-julgando, estipulando quem seriam os culpados e quem não seriam, e tá tudo bem. Né? Então, é esse ciclo, porque, vejamos, aquela lógica do alerta, né? Nem vou dizer o nome do programa, mas assim, é alerta. Então, você está alerta e tem alguém fazendo esse acompanhamento, inclusive estando com poderes, porque tem uma questão de poder muito forte aí, que é o poder de levar a câmera, levar o microfone naqueles lugares que deveriam ser ação de um agente público, para mostrar para você a quem você deve odiar, a quem você deve já estabelecer como culpado. O mês de maio, a gente rememora o caso dos crimes de maio, né, em que mais de 500 pessoas foram mortas, né, e a mídia em São Paulo, ou seja, em 2 semanas, esses crimes de maio, né, que daí depois a gente tem todo o desenvolvimento do movimento social, que são as Mães de Maio, que lutam por justiça e que trazem isso, mas na mídia, aqueles rapazes que foram mortos, que foram assassinados, eles são equivalentes a bandidos. Eles são equivalentes, né, a pessoas que cometeram crimes, não importa, porque ele vai aparecer lá na imagem do jornal, da imprensa,
da mesma maneira, sem nenhum tipo de cuidado, né? Quantos casos a gente vê assim de mães que descobrem da morte dos seus filhos pela imprensa de uma maneira sensacionalista também. Então, esses são casos bastante... podem parecer exagerados, mas eles são muito mais corriqueiros do que o que a gente imagina. Quando a dor é do outro, ela não nos atinge dessa forma. Parece que muitas pessoas, né, no caso das Mães de Maio, isso é muito presente, que elas relatam pra gente isso. A mídia, nesse caso, eu acho que ela atua dessa forma, né? Dessa naturalização da violência, na culpabilização das vítimas. Nesses casos assim, também nesse caso do feminicídio que a gente comentou e tudo mais. Mas eu queria te perguntar, você já deu uma revelada durante a nossa conversa, falou brevemente, mas eu queria entender se a senhora acredita que as redes sociais elas estão ampliando ou transformando esses padrões de manipulação, esses discursos de ódio, né? Como que os algoritmos eles contribuem para isso, esse negócio de estar cada um na sua bolha? Com certeza, absoluta. As redes sociais, eu acho que um dos elementos eu comecei a falar a partir dessa transformação da opinião pública, que já era um problema, né, porque ela era manipulada, ela era criada, etc. Porém, ela não é mais pública, é a opinião que eu acredito que é só minha. Só que não é. Porém, não importa, né, porque com essa questão da fragmentação, e que daí que deslegitima também toda ação coletiva, todas as lutas que são feitas na rua, todas as lutas que são feitas por coletivos organizados, né? Então, deslegitima isso também parece, né? Se cria assim a ideia de que não, a minha informação ela vem no meu WhatsApp, porque são pessoas confiáveis, porque tem grupos que pensam como eu e que estão certos porque não vêm da universidade. Então, tem uma série de elementos que vêm junto e que não se preocupam com a ciência, né? E que não estão aí reproduzindo o globalismo. Estou usando, então, as expressões que normalmente aparecem nessas redes e que não importa se você mostra que a gente está lidando com elementos que são nada mais, nada menos que mentira. Né? Há uma semana atrás era o boato de que o presidente da República havia morrido e que havia um clone no lugar dele. Sim. Há um tempo atrás era que a presidenta da República também tinha cometido suicídio. E, enfim, veja, são boatos. A mentira, ela toma o espaço. Então você não está falando nem de nada de... Quase que os padrões de manipulação do Perseu Abramo se tornam assim, nossa, me falta uma expressão, né? Mas se tornam pueris, assim, de tão... O nível de manipulação que a gente tem aqui é muito maior. É muito maior. E como a pessoa recebe isso diretamente, e muitas vezes vem de um amigo, vem de um parente, vem de alguém que ela admira, ou de um, aspas, influencer, um influencer. Então, acho que é um momento da gente retomar. Eu já citei aqui o Gramsci como referência para pensar a imprensa. Eu vou citá-lo novamente para a gente situar essas ações como ações intelectuais. Né? Então, eu sei que existe muita resistência a isso, né? De entender que esses influencers estão cumprindo uma função de intelectual orgânico, de uma determinada forma de pensar, de um determinado grupo, mas é necessário, porque senão a gente não consegue ver como é que essas ideias se disseminam e como é que essas mentiras, né? Mas como assim mentira? Bom, o presidente morreu e foi substituído por um clone. Se você tem problemas em aceitar que isso é uma mentira, estamos com um problema mais sério, digamos assim, né? Então, acho que é trazer essas referências. Eu estou tentando trazer essa referência. De novo, é a história do tempo presente, mas nos ajuda a visualizar a forma do modus operandi, como que porque você falou nos algoritmos, né? Claro que daí vão nos remeter para uma bolha, né? Vão nos remeter para um espaço que sempre vai dizer o mesmo e que é muito difícil sair dele, de fato,
Por quê? Porque a gente vai procurar por algo diferente no mesmo espaço, né? Ou dentro dos mesmos... se a gente colocar isso num grafo, né? Que é que você vê as proximidades ali, a gente vê que tem pouca possibilidade de conhecer algo diferente, conhecer algo divergente, se a gente não faz aquilo que é a gente às vezes fala, né? O furar a bolha, Isso. como furar a bolha. E eu queria te perguntar se é possível resistir a essa manipulação midiática e qual que é o papel das mídias alternativas, as mídias independentes nesse processo. Papel central. Eu acho que sim. A gente tem muita coisa acontecendo, agências de notícia alternativa, que tem feito o jornalismo, mas não só jornalismo, né? Porque não são só jornalistas, que têm produzido material de qualidade que nos ajudam. Por exemplo, estou pensando aqui da importância, para voltar para o tema do racismo, de grupos que fazem um letramento racial. É você perceber que você precisa aprender ou saber que você não sabe tudo, né? Sim. Saber que você precisa mudar seu vocabulário, que as palavras elas têm poder e que elas são manipuladoras também. Então, é apenas um caso. E tem material de muita qualidade nesse âmbito. Mas há também agências, e aí eu vou citar mais explicitamente aqui a agência pública, por exemplo, né, que é uma agência que faz jornalismo de investigação sobre temas extremamente polêmicos e que precisaria ser mais difundida. Claro, hoje em dia tem o ICL, tem alguns que conseguem, né, que tem já um público bem mais amplo e são essenciais. Sem eles, a gente não teria, né, teria muito mais dificuldade, porque mesmo a gente, no nosso projeto, a gente começou fazendo uma discussão nas escolas. Claro que continua sendo extremamente importante ir para a escola, mas a gente está tentando ir além da escola, atender um público mais amplo, porque a gente percebe que a escola também está eivada, digamos assim, os alunos que estão na escola também estão recebendo essas manipulações lá nas redes sociais. Portanto, é uma tentativa de chegar e de conseguir, pelo menos, deixar a semente do pensamento crítico para que ela vá um pouco mais longe. Perfeito. Agora a gente vai para o segundo momento do nosso quadro Vozes em Movimento com a segunda pergunta, que é da Ju Nogueira. Ela pergunta qual o papel da educação na prevenção da manipulação feita pela mídia. Eu acho que eu quase que já falei sobre isso o tempo todo, porque a educação é essencial. A gente tem vários níveis, vou de novo pegar o filtro dos direitos humanos, mas a educação antirracista, a educação antimachista, a educação feminista, ela precisa estar presente, né? E aí também a gente tem que ampliar o racismo ambiental, a discussão com relação a conhecer os problemas que estão envolvidos, por exemplo, na questão ambiental, né? Que eu acabei de colocar, dos desastres e daquelas coisas que parecem como um fenômeno da natureza e que não são, né? O que chegam a ser um fenômeno da natureza após a intervenção destrutiva humana, por aí afora. Então, eu acho realmente, né, que com uma perspectiva libertadora, a educação segue sendo a alternativa que a gente tem mesmo de mudar esse estado de coisas. Total. Agora a gente vai para um outro momento do nosso podcast, que é o Momento Bizarrice, onde a gente traz um acontecimento, um comentário ou uma teoria bizarra relacionada ao tema do episódio. No Momento Bizarrice de hoje, trazemos um dos casos mais chocantes e reais de manipulação da mídia no Brasil. O protagonista dessa história é o Wallace Souza, ex-policial civil, deputado estadual no Amazonas e apresentador do programa policial Canal Livre, exibido pela TV Rio Negro. O programa era conhecido por mostrar crimes brutais com exclusividade e, curiosamente, a equipe de reportagem sempre chegava primeiro ao local dos fatos, até mesmo antes da polícia.
Em 2009 veio à tona algo inacreditável. Segundo as investigações da Polícia Civil, Wallace era acusado de mandar matar pessoas para gerar conteúdo exclusivo para o seu programa. Os crimes eram encomendados com o objetivo de garantir audiência, gerar comoção e consolidar sua imagem de justiceiro diante do público. O escândalo resultou na cassação de seu mandato, um mandado de prisão e uma grande repercussão nacional e internacional. Wallace ele acabou morrendo em 2010 antes de ser julgado. E a história virou tema do documentário Bandidos na TV, que está disponível na Netflix, né? E que mostra os bastidores dessa mistura explosiva entre mídia, poder e crime. Esse caso é um exemplo extremo, né, de como a mídia pode ultrapassar todos os limites éticos e manipular não só a narrativa, mas a própria realidade, colocando vidas em risco em nome da audiência. No fim das contas, fico alerta. Quando ligamos a TV ou abrimos uma notícia, será que estamos apenas consumindo informação? Ou será que estamos sendo parte de um jogo maior, onde a realidade é moldada para servir interesses que a gente nem percebe, né, prof? Exato. Lembrei agora nesse documentário do Show de Truman, sem spoiler, mas essa questão de uma realidade paralela, ela tem muito a ver. Ao mesmo tempo que leva à exponência máxima, a máxima da mídia de misturar realidade e fantasia, porque ele está produzindo a própria realidade, né, ao criar essa situação. Vamos lembrar que um dos padrões que vem para o Brasil ainda no século XX da imprensa estadunidense é o padrão do quarto poder, né? De que a imprensa está lá presente e que ela tem esse poder de vigiar os demais poderes. Então, ele aqui se coloca, né? Todo esse fato totalmente bizarro. Bizarro, né? Como o nome do quadro diz. Exato, totalmente bizarro, em que ele cria o fato para poder narrar. Mas é legal a gente pensar se isso não acontece também em outros momentos. Né? Ele está repetindo, talvez, eu lembrei muito do filme Quarto Poder, que é um filme, eu acho que dos início dos anos 90, que é a forma da cobertura dos fatos policiais. A ideia da violência, né? A presença da violência, a disseminação da violência, como algo a ser consumido e que também ajuda as pessoas a se sentirem mais inseguras nas suas casas, a se sentirem mais necessitando da presença das forças repressivas e a votarem, por que não, em pessoas que vão garantir esse estado de situação totalmente repressiva, né, e não educativa. Então, esse caso, né, o que chama mais atenção, ou digamos assim, que ajuda a gente a amarrar essa conversa, é por que será que as pessoas não desconfiavam que tinha alguma coisa errada? Pois é. E por que consumiam? Né? Porque, veja, para que isso se sustentasse, ele tinha que ganhar muito dinheiro para conseguir manter a máquina funcionando. Sim. Inclusive com as mortes. É muito, realmente, absurdo. Perfeito. Bom, vamos encaminhando para o final de mais um episódio do nosso podcast. Professora Carla, eu queria te agradecer por essa conversa tão boa e tão esclarecedora. E antes de encerrar, eu queria te perguntar o que você tem lido recentemente, se você tem alguma dica de leitura, de filme ou de série para deixar para a gente. Eu fiquei pensando, já fiz algumas indicações de leitura aqui. Eu queria citar o podcast Escafandro, porque eu acho que é bem bacana, são pesquisas também de longo alcance, né? De muita pesquisa. A gente pode comentar depois um pouco o método deles e tudo mais, você pode assistir e depois ter suas críticas, porém eu acho que é bem rico, assim, tem a ver com essa discussão da análise crítica da mídia. Sobre o que eu estou lendo, acho que o que eu li por último não se encaixa exatamente dentro desse tema da nossa conversa, mas eu não vou deixar de citar, né? Porque é o último livro que eu li, que se chama O Garimpeiro da Memória, que é a história... Vai tratar sobre o quê? A história do Aloysio Palmar, que foi um militante... militante no âmbito dos direitos humanos, no âmbito Memória, Verdade e Justiça. O livro se chama O Garimpeiro da Memória, o Aloysio Palmar e a Sombra da Ditadura, que é um dos temas que eu pesquiso bastante também. E o autor do livro, Jacob Blanc,
ele fez pesquisa até aqui na nossa universidade também, porque sim, o acervo que está aqui no CEPEDAL foi doado pelo Aloysio Palmar, ele já esteve aqui na universidade quando lançou seu próprio livro de memórias, então eu acho, deixa aí a curiosidade para que leiam, para que busquem conhecer da história dele, eu acho que é bem bacana. E para ficar com vontade, eu não queria deixar de falar de um documentário que está na Netflix também, que se chama Sela de Costura. Sela de Costura. Exato. Que não tem nada a ver com o que a gente falou aqui, mas tem, porque eu disse que o nosso projeto faz também trabalho no sistema penitenciário, né? E esse Sela de Costura é um documentário curtinho, ele tem em torno de 30 minutos e mostra um projeto de ressocialização em que os presos fazem colchas de retalho para crianças que estão na fila de adoção. É muito interessante o projeto, claro que o sistema carcerário nos Estados Unidos é muito diferente do nosso, isso é tema para uma outra conversa, né? Com certeza, mas fica essa dica para quem quiser algo inspirador em termos assim de projetos interessantes e de coisas, né? Que para conhecer também um pouquinho, digamos, uma ação que possa ser feita, a gente está falando tanto em extensão, né? Mas uma ação que seja para além daquilo que está na nossa frente, né? Mas que possa, de alguma forma, intervir também na realidade. Então, essa é a minha dica. Perfeito. Muito obrigado, então, professora, pela conversa, pela participação aqui do nosso podcast. Eu que agradeço e ficamos ansiosos para ver os próximos também, que eu tenho certeza que tem uma lista bem bacana de discussões aí pela frente. Total. Esse foi mais um episódio do ObservaCast, um projeto dos Observatórios do Mundo Contemporâneo e dos Direitos Humanos do campus da UniOeste de Marechal Cândido Rondon, com apoio da CETI e da ProEx UniOeste. E é por isso que não pedimos contribuições, pois somos financiados por projetos educativos do Estado. Assim, se você gostou, curta esse episódio, siga o podcast na sua plataforma preferida e compartilhe, nos ajudando a espalhar este debate. Acompanhe também os próximos episódios, sempre com temas quentes e com convidados especializados. Obrigado por escutar até aqui e até a próxima!